Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Aposta VDP. E o vídeo de hoje eu vou fazer aquela análise pós-rodada de terça-feira, com foco em jogos de EFL Cup, também foco principal no jogo de Mundial de Clubes entre Ural Azed contra Manchester City. O Manchester City venceu por 3-0 e vai enfrentar o Fluminense na final do Mundial de Clubes. Teremos aí, então, para o brasileiro, o tão esperado Fluminense contra Manchester City. Fora isso, também vou fazer uma projeção para a rodada de hoje, com bastante jogos de Bundesliga, La Liga e também um jogo importantíssimo para a EFL Cup entre Liverpool e West Ham. Vou fazer uma projeção tática, técnica e também uma leitura de mercado dos jogos de ontem e dos jogos de hoje para saber quais jogos tiveram e não tiveram valor e quais deles terão valor para a rodada de hoje, para que a gente possa fazer algum investimento dentro do mercado de apostas esportivas. Depois da vinheta. Muito prazer, Valdir Veríssimo aqui falando. Caso você queira ajudar esse que vos fala, sua forma de fazer isso é muito simples, é apenas deixando o seu like, deixando o seu comentário. Se quiser compartilhar esse vídeo com seus amigos também fique à vontade. Também fique à vontade para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Seja muito bem-vindo, essa é a sua forma de me ajudar e muito, além de não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Começar o vídeo então falando sobre a rodada de ontem, que teve início às 14h30, 16ª rodada de Bundesliga, Werder Bremen contra Red Bull Leipzig, empate entre 1-1, melhor para o visitante Red Bull Leipzig, bateu essa odd a 4,80, eu tinha precificado, tinha aparecido o valor para o lado do Werder Bremen, porém eu não sou muito de fazer back, na real, essa temporada mesmo eu não fiz nenhum ainda e não pretendo fazer, mas quem curtiu e pegou esse back empate a 4,80 foi uma boa entrada de bastante valor, assim como o jogo das 4h30 entre Borussia Dortmund e mais, empataram também em 1-1, né? Um resultado horrível para o Borussia Dortmund, que fica agora lá na quinta posição. Dos 4 últimos jogos são 3 empates e uma derrota para o Borussia Dortmund. Então acredito que precisa de uma reação aí para o time do Dortmund. Não foi o caso de ontem, empate em 1-1, bateu esse back empate a 5,1, assim também como o empate entre Hoffenheim e Darmstadt. Esse já é um jogo um pouco mais complicado, afinal é um jogo que eu desconheço muito. O time do Darmstadt é um time que subiu nessa temporada, mas terminou também empatado esse jogo, assim como os outros jogos de Bundesliga. Empate em 3-3 entre Hoffenheim e Darmstadt, bateu esse back empate a 5,4. Então, os 3 empates em que eu disse no vídeo anterior que teria valor, que provavelmente não que seria que terminaria empatado o jogo, mas aonde apareceu o valor, onde valeria a pena caso você quisesse fazer um investimento, os 3 jogos terminaram empatados. Às 15 horas da Liga, 18ª rodada, eu não soube precificar Raio Vallecano e Valência, vitória do visitante por 1-0. Às 17h30, Atlético de Madrid contra Getafe, empataram em 3-3, um jogaço. Eu também não soube precificar, eu acho que o time do Atlético de Madrid é um time que não passa tanta credibilidade assim, é um time bem constante, então é difícil fazer algum jogo em que o Atlético de Madrid está envolvido. Granada contra Sevilha, saiu uma vitória do Sevilha, que começou a rodada na 17ª colocação, então 3-0 para o Sevilha como visitante jogando contra o Granada. Às 15 horas, Ural Azed contra Manchester City, vitória bem simples, bem fácil do Manchester City por 3-0, até poderia ter sido mais, bateu esse empate a 9,2, afinal tinha pego 3 pontos de mais EV, e quando isso acontece, esse jogo tende a não terminar empatado, mas a 9,2. Era um risco que não valeria a pena, colocando na balança aí risco versus recompensa, seria um investimento altíssimo, para um retorno até de 100%, é verdade, mas com um risco muito alto. Às 16h45, Everton contra a Fulham, 1-1, bateu esse Everton a 2,18, eu tinha dito no vídeo anterior que esse Everton tinha valor e acabou batendo então esse Everton a 2,18. Lembrando que o Fulham venceu nos pênaltis, então passa para a próxima fase, passa para a semifinal da EFL Cup. Também tivemos Chelsea contra Newcastle, bateu esse back empate a 4,2, esse Chelsea a 1,84, porém o Chelsea acabou vencendo o Newcastle nos pênaltis, mas nos 90 minutos ali a inconstância, a incredibilidade que passa o Chelsea só se confirma a cada jogo e acabou empatando, conseguindo ainda vencer nos pênaltis, mas esse jogo acabou realmente com um valor para o time do Newcastle, ou seja, um contra o time do Chelsea.
que acabou empatando por 1-1 e vencendo nos pênaltis. Às 17 horas, Copa da Itália, eu acho que uma zebra aí, na verdade, para todos, mas quando eu vi as formações eu já imaginava que o Napoli não está dando tanta credibilidade, tanta atenção à Copa da Itália como deveria. Consequência disso, acabou tomando um 4-0 mesmo jogando em casa para o time do Frosinone, que é um time que está muito mal colocado no campeonato italiano, mas acabou batendo essa odd aí a 7.2, então tinha dito também que tinha valor nesse jogo e acabei ficando de fora, mas acabou que quem pegou esse back Frosinone é 7.2, mesmo que improvável, acabou tendo muito valor. Resumindo então, praticamente todos os jogos que eu precifiquei no vídeo anterior e falei que tinha valor, praticamente teria acertado tudo, gabaritei na rodada anterior, gabaritei no vídeo anterior. Uma pena que eu acabei não fazendo nenhuma entrada, inclusive nem consegui acompanhar o vídeo do Mundial entre Ural Azed contra Manchester City. Teremos a final em Manchester City contra Fluminense. Finalizada a rodada de ontem, vou começar o vídeo falando sobre a rodada de hoje, que tem início às 14h30. 16ª rodada de Bundesliga, Union Berlin contra Colônia. Union Berlin que, na minha opinião, pelo menos na temporada passada, nas duas últimas temporadas, foi um time que teve uma ascensão, uma crescente muito boa. E nessa temporada eu não sei o que está acontecendo com o Union Berlin. Está ali na 16ª colocação. Nos últimos 5 jogos são apenas uma vitória. A campanha do Union Berlin é de 3 vitórias, um empate e 10 derrotas. Uma campanha então de rebaixado para o Union Berlin. Vai enfrentar também um time que está na 17ª colocação, que é o Colônia. Então, até o Lei Colônia eu faria alguma entrada, não tenho valor, vou ficar de fora. Vou ficar de fora também do jogo entre Heidenheim e Freiburg, eu não soube precificar, vou ficar de fora. Bayer Leverkusen contra Bochum, o primeiro colocado contra o 14º colocado. O Bayer Leverkusen segue invicto, segue com a melhor defesa do campeonato, com 12 gols sofridos apenas. Quando joga como visitante também segue invicto, são 7. Quando joga como mandante, segue invicto, são 7 vitórias, um empate, nenhuma derrota. Vai enfrentar o time que tem o pior ataque da competição, junto com o do Freiburg, que tem apenas 6 gols marcados. Então, provavelmente o Bayer Leverkusen irá confirmar aí o seu favoritismo. Odds astronômicas para ficar em Lei Bochum e bem amassados para ficar em back Bayer Leverkusen. Então, não temos valor, vou ficar de fora. Vou ficar de fora também do jogo entre Frankfurt e Borussia Mönchengladbach. Stuttgart contra Augsburg, até tinha programado aí um Lei Augsburg, mas a 9 muito fora de cogitação, apareceu valor para um back Augsburg ou um back empate contra o Stuttgart jogando como mandante. Wolfsburg contra Bayern de Munique, um favoritismo para o Bayern de Munique, que tem já o melhor ataque da competição com 47 gols marcados. Quando joga como visitante também tem o melhor ataque da competição com 17 gols marcados, junto com o Bayer Leverkusen, Hoffenheim e o Borussia Mönchengladbach. Vai enfrentar o Wolfsburg, que está naquela prateleira também de times bem inconstantes, que não passam credibilidade, porém odds muito altas para ficar em Lei Wolfsburg e bem amassados para back Bayern de Munique. Às 15 horas, rodada 18 de La Liga, Barcelona contra Almeria, o quarto colocado contra o time que está na lanterna, o quarto contra o 20º colocado. Peguei 3 pontos de mais EV, mas esse empate a 11, muito fora de cogitação, muito alto. Às 17h30, Atlético de Bilbao contra Las Palmas, eu não soube precificar. Vila Real contra Celta. Na minha opinião, o Vila Real não faz uma boa temporada, está apenas na 15ª colocação. Vai enfrentar o Celta de Vigo, que está na 18ª. Tradicionalmente, o Vila Real tem uma camisa, no momento, que é mais expressiva que a do Celta de Vigo, mas é um time que não vem jogando muito bem. Talvez até esse Lei Vila Real 2.54 tenha bastante valor, levando em consideração que é um jogo que pode terminar empatado. Às 17 horas, Liverpool contra o West Ham, um clássico inglês, se enfrentam pelas quartas de final da EFL Cup. Na minha opinião, se eu não me engano, o Liverpool vai enfrentar o Arsenal no final de semana. Então acho que o Liverpool vai colocar um time misto, ou quem sabe até um time reserva, para enfrentar o West Ham, focando no campeonato inglês, em que o Liverpool nessa temporada tem sérias chances mesmo de ser campeão. Pelo menos nesse primeiro turno vem fazendo uma boa campanha. Então acredito que o foco principal do Liverpool é no final de semana, nesse jogo contra o Arsenal, nesse clássico inglês. Porém, tem por obrigação jogar esse jogo de hoje contra o West Ham. Peguei 3 pontos de mais EV. Esse Lei
empate a 5,10 pode ser que tenha valor, vai depender muito das escalações. Lembrando que o West Ham também tem um compromisso importantíssimo pela Premier League contra o Manchester United. Um jogo que vai ficar ali para ser tomada a decisão minutos antes de começar a partida, ou 1 hora antes de começar a partida, assim, quando sair da formação. Mais um estudo melhor mesmo depois das formações para, enfim, então tomar uma decisão e ver qual que será a entrada que terá valor. Aí, quem sabe até esse lei Liverpool a 1,57 tenha bastante valor, dependendo das formações que o Liverpool colocará em campo. Às 17 horas para finalizar a rodada, finalizar o vídeo, oitavas de final de Copa da Itália, Inter de Milão contra Bolonha. Um lei empate a 4,3 até pode ser que tenha valor, vai depender muito das escalações e formações também. Afinal, o Inter de Milão é muito superior ao time do Bolonha, tem um compromisso importante também no final de semana pelo campeonato italiano. E acredito que até mesmo com o time alternativo consegue fazer um bom jogo contra o time do Bolonha. Do mais é isso, meu muito obrigado, uma boa sorte a todos. Até amanhã com o vídeo analisando essa rodada de quarta-feira e projetando a rodada de quinta-feira. Meu muito obrigado e até lá.